Primeiro livro do profeta, sacerdote, juiz Samuel, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e antes que a luz do templo se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Todas as vezes que nós olhamos para este conjunto literário da antiga aliança, os chamados livros históricos, nós encontramos um panorama da história de Israel, limitado, obviamente, à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Este panorama descreve fragmentos desta trama entre o povo de Deus e o Deus do povo. Uma verdadeira história de amor, onde o próprio Criador chama, separa, escolhe, levanta, designa uma nação para lhe representar na terra, com o propósito único e exclusivo de serem embaixadores deste poder transcendental, deste reino metafísico que deveria ser manifestado não apenas nos testemunhos de intervenções sobrenaturais, como por exemplo os testemunhos de milagres de Abraão, de Isaac, Jacó, como os testemunhos da libertação de Israel da escravidão do cativeiro egípcio e todo o processo de peregrinação no deserto, com milagres assustadores, coluna de fogo durante a noite, coluna de fumaça durante o dia, maná todas as manhãs, água amarga virando doce, rocha vertendo água, as pragas que vieram no Egito, não apenas com estes testemunhos, mas através da palavra de Deus revelada, com instruções claras, chaves, códigos, segredos, para uma vida de sucesso em todas as áreas da existência humana. Chaves que abririam portas para sucesso em todas as áreas da formação do ser, espírito, alma e corpo, ser revelado em glória através deste povo. Contudo, a história de Israel não carrega apenas, com exclusividade, as narrativas dessas intervenções sobrenaturais. A história de Israel não pode ser contada apenas como a história de um povo que viu o que nenhuma outra nação havia visto, que experimentou o que nenhuma outra nação havia experimentado, que contemplou por meio de personagens significativas, icônicas, referenciais, como Moisés, um vislumbre da glória do próprio Deus, a ponto de refletir essa glória, que ouviram a voz do próprio Criador e responderam de forma antagônica às nossas expectativas, quando Deus falava e eles diziam: não queremos ouvir o Senhor falar, porque se o Senhor falar a gente morre. Fale o Senhor com Moisés e Moisés fale com a gente. Não apenas estas manifestações de glória, a história de Israel também contém tragédias, descrições claras das limitações, das fragilidades, dos equívocos, do esfriamento, dos deslizes, das faltas, dos pecados e dos erros de quem um dia havia experimentado a glória de Deus. E é neste panorama que os livros históricos nos apresentam que nós encontramos uma nação vivendo ciclos oscilantes de manifestação de glória e de ausência de glória, de fervor e de frieza,
de santidade, de pecaminosidade, de intensidade, de arrefecimento. E tudo isso girando ao redor de um epicentro, a palavra e o comportamento diante desta palavra. Afinal, toda aliança que Deus estabelece com quem Ele chama está fundamentada em sua palavra. Todas as vezes que Deus chamou, escolheu, separou, estabeleceu alianças com alguém, das quais 5 estão apresentadas na Bíblia Sagrada, essas alianças foram fundamentadas nos vaticínios de Deus, nas profecias que Deus liberou, na revelação da sua vontade. Quando Deus se apresenta para Abraão, Deus inicia um relacionamento com Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E sobre todo o povo de Israel, as alianças giram em torno destas orientações divinas. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Aonde vocês pisarem será de vocês por direito. Eu serei a espada para vos defender, mas serei escudo para proteger. Quem vier contra ti, virá contra mim, diz o Senhor. Eu vos farei cabeça e não cauda. Vocês emprestarão e não tomarão emprestado. Promessas que partem de Deus. Afinal, Deus nunca vai chamar alguém sem antes lhe apresentar um vislumbre do seu futuro. Grave isso no seu coração. Deus nunca vai chamar alguém sem antes lhe mostrar pelo menos alguns quadros, talvez não tão claros assim, sobre o futuro que essa pessoa viverá, se em Deus ela estiver. A isto Deus faz também com Israel, e a palavra era a base para estes acessos ou estas experiências. Pois toda aliança de Deus estará também vinculada a um voto de reciprocidade. O que é isso, pastor? Todas as vezes que Deus chamar alguém, além de lhe mostrar um futuro de glória, haverá um compromisso. Afinal, é um relacionamento onde a entrega inicial parte do Criador, mas haverá uma resposta esperada pelo Criador, e essa resposta é apresentada na sua aliança. Ele diz: tudo isso eu vou vos dar, e será de vocês, se cumprirem os meus estatutos e obedecerem a minha palavra. O livre-arbítrio faz parte da criação. A resposta é voluntária, independente. A resposta deverá ser dada a fim de que as promessas sejam cumpridas. E durante toda a trajetória de Israel, estas oscilações acontecem todas as vezes que o povo resolve desprezar a palavra. O esquecimento da aliança, o esquecimento das orientações, o esquecimento das palavras direcionadas para a construção de valores morais, éticos, para um relacionamento tanto horizontal como vertical. Todas as vezes que esta palavra era esquecida, com a justificativa que for, tal como neste cenário onde os reis ainda não haviam sido instituídos em Israel, a justificativa que é apresentada pelo povo, e ela está no último versículo do livro dos Juízes, é que naqueles dias não haviam reis em Israel, e por isso o povo fazia o que o coração mandava. Porém, uma justificativa infundada. O fato de não ter um rei no trono não significa que não tinha uma palavra revelada. Não tinha um rei no trono, mas tinha um caminho apresentado. Não tinha um rei no trono, mas tinha uma orientação declarada. Não tinha ninguém para dizer: é por aqui, porque Deus já havia dito: é por ali que vocês devem ir. Uma justificativa frustrada, sem fundamentos, uma premissa equivocada, que fez com que o povo
vivesse não apenas neste período, chamado período dos juízes, as maiores frustrações da sua história. Um povo que viveu manifestações de glórias extraordinárias, agora experimentando nações pequenas, se apropriando das suas terras, das suas conquistas, humilhando o seu legado a ponto de pessoas dizerem: mas este povo não era o povo que desbaratou o exército de Faraó? Por que é que não se sustentam mais? Afinal, a sustentabilidade de Israel nunca esteve na força dos seus soldados. O que garantia o poder de preservação de Israel e de suas conquistas nunca foi a capacidade bélica deste povo, nunca foram as estratégias de combate, nem tampouco os exércitos que ele carregou. O que garantia a subsistência deste povo não eram as sentinelas que estavam nas muralhas, mas o Senhor que a guardava, o Deus que a protegia. E quando este povo não estava diante de Deus e de sua palavra, era como se Deus dissesse: como eu queria vos defender, como eu queria vos proteger, porém não posso. Pois eu não posso negar a minha palavra, eu não posso ir contra as minhas alianças. Eu vos disse que se vocês desprezarem a minha palavra, eu, o Senhor, permitirei a peste, a praga, o gafanhoto, vocês serão destruídos. Afinal, quem a Deus pertence é odiado por todos aqueles que de Deus não são. Há uma revolta, não apenas de Satanás, mas também de seus asseclas, contra todos aqueles que Deus chama. Ele sabe muito bem o privilégio que aqueles que Deus escolheu carregam, um privilégio que um dia ele teve. Para aqueles que pensam que existe uma batalha, um dualismo platônico entre Deus e o diabo, eu venho vos dizer que isso não existe. Satanás não tem condições de guerrear contra Deus. Ele sabe, ele crê, os demônios tremem ao ouvir o nome de Deus, mas ele luta diariamente, já que não pode acessar Deus, já que não pode chegar a Deus, já que não pode ferir Deus, para destruir aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus separou. Uma batalha declarada, que a cada dia que Israel estava distante de Deus, era mais triunfal para o império das trevas. As nações se levantavam. E durante este período em que o livro de Samuel nos apresenta esta polaroide, este retrato, esta foto, deste fragmento histórico, este quadro pintado pelo escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, nós vemos pelo menos 3 nações se levantando contra este povo. 5 cidades já haviam sido tomadas pelos filisteus, e em cada uma destas 5 cidades, um sacerdote pagão havia sido instituído para alterar não apenas a lei do Senhor, mas a mentalidade de adoração, para corromper o culto, para impedir o vínculo de intimidade com Deus, profanando os altares. Era como se eles soubessem que o que de fato poderia intervir nesta ação progressiva de conquista dos filisteus não era um alvorecer de um homem e uma mulher, mas era um encontro deste homem ou dessa mulher com o verdadeiro Deus, com o altar. A intenção deles era corromper a cultura de adoração, a cultura de culto, a cultura de intimidade. Mas tudo isso que estava acontecendo de forma externa era apenas uma consequência de algo que já estava marcando um ambiente interno de relacionamento. Afinal, tudo aquilo que é externo é reflexo do que é interno. Tudo aquilo que acontece do lado de fora é reflexo do que está acontecendo do lado de dentro. Essa mistura, essa bagunça, essa profanação que estava acontecendo em Israel era simplesmente o reflexo da mistura, da bagunça e da profanação que estava acontecendo no tabernáculo. Dentro do tabernáculo, uma família que retratava, ou deveria retratar, o exemplo de intimidade, de comunhão, de santidade, de separação, expunha o tabernáculo do Senhor com uma conduta profana,
Dois homens chamados Ofni e Finéias desestimulavam o povo de adorar. As pessoas olhavam para o ambiente de culto e diziam: não quero cultuar. Se eu levar para Deus, eu sei que aquilo que eu estou trazendo para Deus vai ser sequestrado para eles. Um historiador vai dizer que não havia pecado que eles não cometiam, seja no tabernáculo ou fora dele. Se dentro estava profanado, não era como de se esperar nada melhor do lado de fora. Um ambiente de crise, um caos marcava Israel. O distanciamento da palavra, um período onde em Israel não haviam ferreiros e por isso eles não poderiam se defender. Porém, além da ausência de ferreiros em Israel, uma profissão monopolizada pelos filisteus, a Bíblia vai dizer que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E aonde a palavra de Deus não impera, não é a espada do homem que garante, mas é a boca de Deus que não protege. Porque havia um desprezo a esta palavra, a esta comunhão com a lei, com as orientações, com as profecias, os vaticínios de Deus. Uma crise assustadora, em que as pessoas olhavam e não sentiam a motivação necessária para cultuar, não sentiam a motivação necessária para participar de um ambiente de comunhão, não sentiam a motivação necessária para estar no templo. Porém, nesse cenário de crise, em que algumas pessoas pensavam ser agora o fim de Israel, o fim de uma nação que carregou em sua história os maiores milagres da existência, as maiores manifestações de glória, as maiores intervenções. Era como se alguém dissesse: não podemos mais acreditar em uma intervenção, afinal a própria casa sacerdotal está profanada. Deus nos esqueceu, Deus nos desamparou, Deus abandonou-nos. Porém, é neste cenário que a Bíblia vai apresentar uma mulher que entra nesta casa com lágrimas nos olhos. Uma mulher que tinha todos os motivos para não ir para o culto. Uma mulher que tinha todos os motivos para não adorar, porque além de ter um problema externo da casa de Deus estar profanada, ela carregava um problema interno, um útero que não ovulava, que não gerava vidas, em uma cultura onde esta competência de gerar é uma dádiva de Deus, e quem não gera é considerado amaldiçoado. Essa mulher que sofria em casa as maiores afrontas de quem com ela convivia, e para ela dizia: você não gera, você não produz, você não dá frutos. Ela tinha todos os motivos para ficar em casa, mas com todos os motivos ela se levanta e caminha para o templo, porque ela sabia que a solução dela não viria de quem a afrontava, a solução dela não viria de um ambiente corrompido, a solução dela viria do alto, e é para o alto que ela recorre. Aqui está um dos maiores segredos que as crises nos revelam. Em primeiro lugar, as crises vão nos mostrar quem na crise paralisa, porque procura na crise os motivos para não continuar. O que tem de gente que neste período pandêmico aproveitou as justificativas sanitárias para deixar de buscar, para deixar de orar, para deixar de evangelizar. E alguém perguntava e dizia: mas nós não podemos, a gente precisa fazer algo. Não, espera a pandemia passar, a crise está aí, nós não podemos fazer nada. Verdade? Quem procurar motivos para não fazer, os encontrará. A crise vai revelar. Todas as vezes que uma crise chegar, ela vem para nos mostrar gente que procura nela se sustentar para justificar os seus fracassos, para justificar as suas paralisias, para justificar a sua ausência de produção, para justificar a sua ausência de competência. Porém, esta mesma crise vai nos mostrar que no meio do povo
novo. Tem gente que ninguém nunca tinha visto, que teria todos os motivos para parar, mas não está olhando para aquilo que de ruim a crise está trazendo. Está olhando para quem está acima da crise, para quem está acima das impossibilidades, para quem está acima das dificuldades, para quem está acima das tribulações. Enquanto alguém vai dizer: para, não adianta caminhar, é no meio da crise que vai aparecer gente valente, que ainda acredita no poder da oração, que ainda acredita no poder do alto, que ainda acredita em sobrenatural, dom de Deus, língua estranha, profecia, que no meio da crise vai se levantar e vai dizer: aqui eu não fico, porque eu sei quem vive no céu e reina sobre a terra. A crise não me para, a crise não me para, eu vou buscar Ele. Oh glória, oh glória. Eu estou pregando para gente que no meio desta crise tinha todos os motivos para ter parado há muito tempo, mas olha onde você está. Quantas vezes você pensou que as suas forças iam acabar no meio deste processo tão doloroso, que até mesmo você deixou de acreditar no propósito que Deus traçou sobre a tua vida? Você não percebeu, mas este processo te amadureceu, este processo te desenvolveu. Hoje quem está sentado aqui ouvindo este jovem pastor falar não é o mesmo que estava 2 anos atrás, acreditando de forma entusiasmada, acreditando porque estava vivendo um momento de paixão, de êxtase. Não, hoje é alguém que mesmo com a crise chegou aqui com consciência sólida, dizendo: Senhor, foi difícil, mas eu não vou parar, foi difícil, mas eu não vou desanimar, foi difícil, mas eu não abro mão daquilo que o Senhor tem na minha vida. Foi por isso que você chegou aqui, porque no meio dessa crise você descobriu ser alguém muito mais corajoso do que você imagina, muito mais valente. Oh meu Deus, se fosse outra época você já teria parado, só que Deus te fortaleceu, Deus te estruturou, Deus te amadureceu. Tem alguém que acredita nessa palavra? Levante as suas mãos aos céus. Se você acredita em palavra profética, o diabo fez de tudo para te parar, mas a graça de Deus te envolve hoje. Há um renovo de Deus, há um renovo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se tem alguém que crê, por pelo menos 30 segundos, não deixe essa igreja em silêncio. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Oh glória, oh glória, oh glória. Pastor, é que você não sabe como foi difícil. Os meus pés resbalaram, mas você está aqui. Dúvidas vieram, mas você está aqui. Tinha muita gente melhor do que você que já parou faz tempo. Tinha muita gente com muito mais habilidade do que você, mas que já não está mais entre nós. Tinha muita gente com mais capacidade do que eu e você, que tinha mais competência do que eu e você, mas infelizmente pararam. Você está aqui diante de Deus, cheio de limitações, cheio de fraquezas, cheio de falhas, só que diante das suas falhas há uma palavra: o meu sangue te purifica de todos os teus pecados. O que te trouxe aqui não foi a tua competência nem a tua habilidade. O que te trouxe aqui é saber que o teu coração ainda queima quando Deus fala, que o teu corpo ainda se arrepia quando Deus desce na casa, que você ainda chora quando começa a louvar. Deus está dizendo: é porque tu me amas, e este amor que tem no teu coração é o que te sustenta de pé. A minha graça te envolve. É nesse cenário de crise que uma mulher que amava Deus aparece. E o que ela faz na crise? A única coisa que a gente pode fazer em tempos de crise: chorar. Mas não chorar para qualquer um, chorar para quem nos ouve. Quem foi que disse que nós não podemos chorar? Quem foi que disse que nós estamos isentos de sentir medo, de nos preocuparmos, de ficarmos aflitos? Louco é quem prega que eu e você, por estarmos em Cristo,
somos blindados das nossas emoções, das nossas fragilidades. Quantas são as vezes que eu e você nos encontramos em dúvidas, os complexos que nos cercam, as batalhas que são travadas neste campo de conflito invisível chamada mente, que só você e Deus conhecem, e que às vezes sopram sobre o teu coração a sensação de inferioridade, de pequenez, porque você está duvidando. Isso faz parte. Quem foi que disse que nós estaríamos livres disso, que nós não choraríamos? O segredo não é não chorar, o segredo é saber aonde a gente está chorando. O segredo não é a ausência de preocupação, o segredo é saber aonde a gente coloca as nossas preocupações. O segredo não é não ter aflições, o segredo é saber aonde as nossas aflições estão sendo depositadas. E para quem tem dúvida, é Pedro que diz: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de você. Você só chegou aqui porque Deus tem cuidado de ti e da tua casa. Ana chega no templo e começa a chorar num momento de crise, só que ela não chora para quem não entende. Quem não entende pensa que é para ele. Por que é que você está bêbada uma hora dessa? Não, não é para você. Eu vim aqui para falar com quem pode resolver o meu problema. Eu vim aqui para falar com quem me ouve. Eu sinto a graça de Deus neste altar. O meu corpo está tremendo nesta tribuna, e o Espírito de Deus está dizendo ao meu espírito: André, diga para a minha igreja que tem lágrimas que eu colhi e estou transformando em resposta na noite de hoje. Eu estou transformando em resposta na noite de hoje. Eu estou transformando em resposta. Aleluia! Ela chora, Deus ouve. E aqui começa a resposta para uma geração em crise. Porque diante de uma geração em crise, o que mais tinha era gente dizendo que não tinha saídas. Aí Deus começa a contar uma nova história. Se não existe, eu crio saídas. Nós estamos vivendo uma geração de crises também. Estamos vindo de uma crise pandêmica, estamos vindo de uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, uma crise humanitária. E toda crise externa é reflexo de uma crise interna. Me diga como está a tua sociedade, eu vou dizer como está a tua igreja. Me diga como está o bairro onde você mora, e eu vou dizer qual tem sido a efetividade da tua igreja naquele bairro. A crise do lado de fora é reflexo da crise interna. Por quê, pastor? Porque a igreja nasceu com a responsabilidade e o propósito de ser coluna e firmeza da verdade. Se os valores estão antagônicos e já são inversos, é porque essa coluna e firmeza está oscilando nas suas defesas. Um ambiente de ausência de efetividade, de ausência de frutos concretos. Somos hoje a maior nação com o número de evangélicos no mundo, 65 milhões de evangélicos. Mas somos a terceira nação em crises de ansiedade e depressão. A segunda nação no mundo em uso de substâncias psicotrópicas, remédio para acordar, para trabalhar, para dormir, para estudar, para vir para o culto. A oitava nação do mundo em número de suicídios. A nossa nação, o Brasil, é a nação mais evangelizada da história, vivendo estas crises. E alguém diz: isso é reflexo de uma efetividade baixa, num cristianismo sólido. Estamos vivendo uma crise que poderia ser pormenorizada se o tempo nos fosse favorável, para entendermos que há um paralelo entre Israel e a nossa realidade. Porém, tal como há um paralelo entre Israel e a crise da igreja brasileira, há um paralelo na solução de Deus para as crises. Porque independente das crises, há um Deus que não perdeu as rédeas da história, há um Deus que não perdeu o controle. Nós estamos vivendo um cenário crítico em que alguém diz: agora acaba, não tem saída. Foi durante este período de pandemia que eu ouvi: agora de vez a igreja fecha,
igreja só digitalizada não tem saída. Esta é a realidade inevitável. E o meu coração queimava com uma voz que dizia: mentira, a igreja está nas minhas mãos, a igreja está sob o meu controle. O que é isso, pastor? Enquanto tinha gente dizendo: agora acabou de vez, Ofni e Finéias vai corromper a história, Deus estava dizendo: não, tem frutos das lágrimas sendo geradas. O mundo não estava vendo, mas tinha mãe orando e dizendo: Deus, levanta alguém, levanta alguém, levanta alguém. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu assumo essa tribuna com uma palavra profética. Eu estou pregando para moços e moças que só nasceram porque lágrimas foram derramadas. Eu estou pregando para moços e moças que foram gerados nos joelhos da oração. Você só canta aqui, Lucas, porque a irmã Jandira derramou lágrimas. Você só está aqui porque tem alguém que orou por você. Enquanto o diabo estava dizendo: agora eu acabo com a igreja, Deus estava colocando mulheres de joelho, Deus estava colocando homens de joelho. E eu estou pregando para algumas dessas mulheres aqui com os cabelos brancos, que entraram nessa igreja e disseram: Senhor, mas há 40 anos atrás eu vi o paralítico levantar, o surdo ouvir, o mudo falar. Volta a fazer entre nós, faz como o Senhor fazia. E Deus gritou dizendo: a partir de agora um milagre começa a marcar este tempo. Como assim, pastor? As lágrimas derramadas se transformaram em jovens, moços e moças, que Deus está apresentando para este tempo, dizendo: tem gente que eu escondi, tem gente que eu preservei, tem gente que eu guardei, e para isso eu chamei. Aleluia, aleluia. Aonde tem alguém que acredita nessa palavra, levante as suas mãos aos céus. Não deixe esta igreja em silêncio. Eu estou pregando para gente que foi gerada na oração, gente que o diabo achou que ia matar, mas as lágrimas estavam sendo derramadas. O diabo disse: o tráfico vai vencer, as drogas vão vencer, mas Deus dizia: não, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. É por isso que você chegou, é por isso que você está aqui, porque você é gerado em lágrimas. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Aqui eu encerro. A geração que Deus vai usar neste tempo é uma geração que vem como resposta de oração. Nós somos resposta de oração. A nossa geração é resposta. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente orou pela gente. A igreja clamou por nós. A igreja orou por nós. Quantas orações inundaram o trono da graça com frases tais como: Senhor, levanta alguém que queira viver o sobrenatural na terra, que ainda acredite na manifestação da tua glória, que queira mergulhar no teu oceano. Levanta alguém. A igreja começou a perceber a ausência de interesse pelo altar, a ausência de interesse pela chamada, a ausência de interesse pelo ministério. E a igreja orava dizendo: Senhor, a gente precisa ter de volta aquele compromisso. O teu povo tem uma história de milagres, tem uma história de sobrenaturalidade. Enquanto eles oravam, Deus estava dizendo: as tuas lágrimas se transformam em respostas. E a maioria das respostas na Bíblia vieram através de pessoas. A primeira marca de que você nasceu para um propósito é porque você é resposta de oração. Você é resposta de gente que clamou, de gente que orou. E porque você é resposta de gente que orou, o teu propósito é ser resposta para essas aflições que foram apresentadas aqui. Segundo, além de ser resposta de oração, a segunda marca da geração que Deus vai usar para este tempo
é a geração que conviveu com o que é errado, mas preferiu o certo. Tinha todos os motivos para seguir o caminho da maioria, mas você ainda preferiu ficar com aquilo que é certo, a santidade, a oração. Eu estou pregando para gente que teve todos os motivos para seguir por outro caminho, mas você decidiu ouvir o que Deus tem para a tua história. E porque você está ouvindo o que Deus tem para a tua história, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o coração apertado, porque quem foi que disse que obedecer Deus significa viver os maiores prazeres? Na maioria das vezes renunciamos os prazeres pelo propósito. E eu estou pregando para gente que poderia estar muito melhor em outras áreas da vida, mas resolveu atender um propósito. Eu estou pregando para gente que poderia estar muito além em outras áreas da sua existência, mas resolveu atender um propósito. E é diante deste propósito que as lágrimas vieram, porque durante o processo que te leva ao propósito, o diabo te disse: viu, não falei para você, o profeta estava na carne, aquilo não era Deus falando com você, você está equivocado. E dentro deste processo, teu coração sangrou, a ponto de você chegar aqui dizendo: Senhor, será que é isso mesmo? Será que o Senhor me chamou? Será que o Senhor me escolheu? Será que o Senhor tem algo na minha vida? Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar que do mesmo jeito que Ele desceu na casa de Samuel, Ele está descendo em Moradias, Paraná, para pegar na mão de gente aqui, olhar dentro dos olhos de alguém e dizer: não é coisa da carne, não são emoções do teu coração, fui eu que te gerei no ventre da tua mãe, fui eu que te chamei quando você ainda não existia, eu te escolhi, eu te separei, tu és meu, eu não abro mão de ti, eu não te deixo. Há um propósito de Deus sobre a tua história, há um projeto de Deus sobre a tua vida. Levante uma de suas mãos. Hoje Deus está renovando gente aqui agora. Aonde estiver alguém que queima em seu coração este desejo, há um propósito, e para este propósito Deus derrama sobre esta igreja renovo sobre a tua vida, renovo sobre a tua alma, renovo sobre o teu coração. Se tem alguém que crê, abra a boca para adorar, para adorar, para adorar. Eu vou deixar você adorar. Oro ou entrego você? Eu estou vendo lágrimas sendo derramadas. Escute isso, porque isso tem endereço na mente e no coração de alguém. O que o teu propósito vai te dar, ninguém na terra poderia te entregar. Parabéns, porque escolheste bem. Parabéns, porque você não desistiu. Porque a partir do momento que Deus te visitar, a tua história nunca mais será a mesma. O que tem de gente que vai bater no teu quarto para saber o que Deus te contou, grava isso. Deus vai começar a contar segredos para jovens neste tempo. Deus vai começar a contar história pra gente que vai sair do culto diferente. Por que é que você está andando assim? É porque Deus me contou uma história. É porque Deus me contou um segredo. O mundo não precisa de gente para falar qualquer coisa. O mundo não precisa de gente para cantar qualquer coisa. O mundo precisa de gente que ouve os segredos de Deus. Deus está levantando gente para ouvir. Deus está levantando gente para replicar o que Ele vai falar na terra. Quem crê, quem crê, quem crê, receba essa graça de Deus.